Olá, sou o pastor Everton Sander e gostaria de estar compartilhando com vocês um pouco acerca de jejum, um assunto que está sendo muito comentado nesses últimos dias, até porque tem uma convocação de vários líderes religiosos para jejuarmos amanhã e domingo em prol da nossa nação, para que Deus venha operar em livramento. Eu gostaria de estar falando em um tempo curto, creio que não vai ser novidade para muitos aqui, mas eu vou estar falando um pouco sobre o jejum. E nada mais certo do que citar os dizeres de Jesus em Mateus, no capítulo 6, no versículo 16 ao versículo 18, vai dizer assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, pois desfiguram o rosto, para parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Isso é um dos dizeres de Jesus no Sermão do Monte e é bastante conhecido, eu creio, por todos. Mas existem alguns pontos aqui que às vezes nós deixamos despercebidos, ou só atentamos para fatos que vêm de encontro àquilo que eu quero. Muitas vezes nós não enxergamos como uma forma de sermos confrontados às nossas atitudes e práticas religiosas. Um outro texto que é bem interessante aqui está em Lucas capítulo 18. Gostaria de parafrasear esses dois textos aqui. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Versículo 9 ao 14, vai dizer assim: Jesus disse essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos, ou publicano. O fariseu, posto em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimos de tudo o que possuo. O cobrador de impostos, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Olha que interessante, 2 textos aqui muito sério para a nossa compreensão. Por quê? No primeiro que nós lemos lá em Mateus, Jesus no Sermão do Monte, ele estava ensinando os seus discípulos acerca da prática de como eles deveriam jejuar. Fora isso que nós acabamos, deixa eu consertar aqui, fora isso que nós acabamos de mencionar nos primeiros textos, né? No capítulo 6, no versículo 18 até do versículo 16, até o versículo 18. Quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Ou seja, não é uma atitude religiosa. A intenção, o interesse por trás do jejum é o que faz toda a diferença.
No Antigo Testamento, nós vamos encontrar em Levíticos, em Números, em Levíticos 16, em Levíticos 20, capítulo 23, em Números capítulo 29, nós vamos encontrar no livro de Salmos, no capítulo 35, em Isaías 58, que é um texto fenomenal acerca do jejum, enfim, e várias outras pessoas que no Antigo Testamento, eles tiveram algum resultado ou uma resposta à sua petição a Deus, e eles utilizaram do jejum. Mas é uma coisa que nós temos que deixar bem claro. O jejum, ele não é, que muitos pensam de forma mística, reverenciam o jejum como uma visão mística, como, olha, eu vou jejuar hoje, eu não vou comer, e porque eu quero receber isso, porque eu quero conquistar aquilo. Não, o objetivo central do jejum é afligir a sua carne, ou seja, é um reconhecimento da miséria do homem e da necessidade que ele tem de Deus. É uma demonstração de incapacidade do homem de resolver a situação e colocar tal situação nas mãos do Senhor. Então, ou seja, o que nos conduz a jejuar, o que nos leva a jejuar, é para termos uma proximidade mais íntima de Deus. Os homens e as mulheres que jejuaram, elas jejuaram alinhadas com a oração. Eles uniam a oração, porque era de contínuo o povo hebreu, os judeus orarem, e nós vemos no decorrer de toda a Escritura acerca disso, era comum eles orarem. Oravam. E quando a situação apertava mais, eles alinhavam a oração com o jejum. E é isso que nós temos que começar a ponderar, esses pontos. Qual é o motivo que tem nos levado a jejuar? Qual é o motivo pelo qual eu e você, nós temos dedicado, consagrado a nossa vida ao Senhor através do jejum? Então, o que nós lemos aqui é Jesus dizendo, olha, nós vamos dizer assim, olha, nos dias de hoje, poxa, eu não preciso jejuar? O jejum, nós não vemos o jejum hoje como um mandamento e tudo. Não, Jesus não disse assim no capítulo 6 de Mateus, olha, se vocês jejuarem, não. Jesus já tinha a convicção que os seus filhos, ou os seus discípulos, eles iriam de fato, como seus seguidores, como ele também jejuou, eles teriam essa prática seria de contínuo na sua vida. Um dos meios pelo qual eles iriam se humilhar, reconhecer que não eram nada, que não são nada, e se aproximar de tal forma assim diante do Pai. Então, Jesus ele instrui os discípulos dessa forma. Olha, quando vocês jejuarem, vocês não vão desfigurar o seu rosto, porque isso era comum para os fariseus, para os religiosos na época, e as pessoas ficavam ali vendo, olha, estavam nas praças, estavam nos cantos, próximos, nas próximas escadarias do templo, com vestidos de pano de saco, com o seu tapetinho, ali com cinza na sua cabeça, e estavam ali orando e jejuando. Todo mundo que olhava para eles, olha, ele está orando, olha, ele está jejuando. Aí olhava para eles o semblante desfigurado, como se estivesse desfalecendo. Mas é interessante que Jesus vai nos ensinar que nós temos que fazer o oposto. As pessoas que estão em nossa volta não têm a necessidade de saber que jejuamos. O nosso comportamento diante das pessoas tem que ser único. Se o seu comportamento diferenciar diante das pessoas, o seu semblante decair, você ficar impaciente, você ficar de forma sendo ignorante ou desfazendo as pessoas que estão em sua volta, de nada vale você jejuar. Você está praticando apenas uma ação religiosa, como os fariseus estavam, como era de contínuo na vida dos fariseus. Eles jejuavam, mas eles queriam ser reconhecidos como os tais.
Eles faziam em busca de reconhecimento. O paralelo que nós encontramos em Mateus no capítulo 6 e em Lucas no capítulo 18, nós podemos encontrar isso bem claro. Jesus, em ambas as situações, ele cita a atitude dos fariseus. Ele usa a forma religiosa para instruir os seus, para mostrar a forma como o seu povo, os seus seguidores deveriam se portar. Então nós precisamos entender o que vem a ser a minha prática de jejum. Aí as pessoas falam assim, eu vou jejuar, eu não vou mexer no celular. Eu vou jejuar, eu não vou mexer no Facebook. Não vou mexer no WhatsApp. Eu não vou... que mais? Eu não vou mexer no Insta. Então, eu não vou mexer na internet, eu não vou assistir televisão e tudo. Cara, sendo bem franco e vendo que as Escrituras nos ensina, nos instrui, essas atitudes não são jejum. Você se abster de Facebook, essas questões não são questões cruciais, não são questões vitais, não são situações que sustentam a sua vida, que sustentam a sua carne. Se você deixar de mexer no WhatsApp, de mexer no Facebook, de mexer no Instagram, a sua vida vai continuar a mesma. O seu corpo, a sua estrutura física vai continuar a mesma. Porque isso não aflige a sua alma. A falta de alimento, essa sim, essa mexe com os seus estímulos, ela mexe com o seu psicológico, ela mexe com a sua concentração. Então, ou seja, o jejum, bem na verdade, o jejum bíblico, é aquele que nós realmente vamos nos abster de algo que nós nos alimentamos. Se você se deixa de alimentar por um determinado dia, por um determinado momento, você cancela uma refeição sua e nesse momento você, olha, eu irei jejuar dessa forma, eu não irei tomar o meu café da manhã. Beleza, pastor? Beleza, mas e aí? Aí o seu dia vai continuar, vai ser a mesma coisa? Você vai levantar, vai deixar de tomar o seu café da manhã e depois tudo volta ao normal? Ou você vai utilizar o tempo que você usufruía para tomar o seu café da manhã para dedicar-se à leitura da palavra, à oração, a consagrar a sua vida ao Senhor? Na verdade, o jejum ele é aliado à oração. Se você jejua e não ora, o seu jejum é como se estivesse manco, está faltando algo. Você simplesmente está fazendo uma greve de fome. E é a realidade de muitas pessoas nos dias de hoje. Muitas pessoas não jejuam, muitas pessoas fazem greve de fome. Por quê? Elas não associam o jejuar, o se abster-se de alimentar-se com a oração. Então, consequentemente, eles não dedicam a sua vida ao Senhor, eles não se aproximam de Deus através da oração, da meditação das Escrituras, e a sua vida continua normal. A Daí fala assim, eu jejuei, eu fiz, mas nada acontece, a minha vida é assim, parece, a forma como eu vejo, parece que Deus está distante, mas na verdade não é, porque vocês têm que estar aliançado. A sua atitude, a sua ação de jejuar, ela tem que estar alinhada com a sua oração. E o bem na verdade é que, olha, a sua oração não é simplesmente, estou jejuando porque eu quero. Não, Senhor, eu estou aqui consagrando, me humilhando ou me esvaziando de mim mesmo, reconhecendo a sua soberania e toda a minha miséria, a minha incapacidade de resolver os fatos. E eu quero ser transformado, eu quero ser mudado, eu quero realmente viver uma vida próxima do Senhor. É um privilégio nos aproximarmos de Deus e de ter como consequência de tal aproximação pelo Senhor agir em nosso favor. Foram essas situações que marcaram a vida das pessoas no Antigo Testamento e ainda marcam nos dias de hoje. O que vem a ser? Olha, as pessoas têm sido marcadas porque têm vivido uma vida de jejum. Mas uma vida de jejum de qual sentido? Um jejum bíblico. Um jejum que realmente que motiva a pessoa a orar, que motiva a pessoa a meditar nas Escrituras. Daí você vai entender, olha, aí você vai deixar de mexer no WhatsApp porque você vai pensar que é jejum, não é? Você vai se abster de mexer no Facebook, a sua vida aí você não vai orar. Então não adianta. Essa situação, quando você está dizendo que o jejum, você está jejuando de meios sociais, redes sociais,
você está colocando essas situações como coisas vitais para a sua vida, para a sua sobrevivência. O alimento, ou a bebida, são situações vitais para o sustento do homem. O homem precisa de comer, o homem precisa de se alimentar, o homem precisa de beber. Então, isso são questões vitais. Agora, questões sociais, infelizmente, não. Se isso tem feito mais, você tem dado mais crédito a isso na sua vida do que a coisas que realmente importam para você, você precisa rever seu conceito. Eu preciso rever os meus conceitos. Se eu tenho dedicado mais a minha vida às redes sociais do que a entender e compreender a vontade de Deus nas Escrituras, eu preciso rever os meus conceitos. E não é eu me abster disso, é eu entender, olha, isso não são situações, não são coisas vitais para a minha sobrevivência. Eu não preciso disso para me sobreviver. O que eu preciso de fato para me sobreviver é viver uma vida plena diante do Senhor. É entender que eu dependo, que eu devo viver exclusivamente para Ele. É isso que Jesus estava ensinando para os seus discípulos. No versículo, olha só. Tu, porém, quando jejuares, unge a sua cabeça e lava o seu rosto, para não parecer aos homens que jejuas. Mas teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto, te recompensará. Ou seja, a recompensa que você tem quando você se abstém, quando você jejua, ela vem de Deus, ela é certeira. Ela é certeira. Então, por que eu estou compartilhando com um pouquinho acerca disso nos dias na noite de hoje? Porque isso tem nas redes, nas mídias sociais aí, muitas pessoas têm comentado acerca disso. Mas como eu vou fazer? Mas o que realmente eu me recordo que eu falei um pouco sobre o rei Josafá, em 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 3, quando ele fala acerca do jejum, mas eu também mencionei acerca do versículo 12, que ele diz, olha, ele apresenta diante de Deus, ele convoca no versículo 3, todo o povo de Judá e as pessoas, as regiões vizinhas também se uniram para consagrar ao Senhor, mas no versículo 2 ele vai dizer, Senhor, nós não temos condições, Senhor, mas os nossos olhos, eles estão postos em Ti. Então, olha que interessante. Eles oraram, eles dedicaram, olha, nós vamos jejuar. Nós vamos nos abster de nos alimentar. Sim, mas nós iremos orar. E iremos também louvar, iremos também adorar ao Senhor. Mas ele, no seu momento de oração, ele reconheceu, olha, nós não temos condições. É uma questão de humildade. Você reconhecer que não é capaz de vencer pelas suas próprias forças, de você reconhecer a sua limitação, a sua fragilidade. É uma questão até honrosa diante de Deus e diante também dos homens. Reconhecer que quando nós não temos condições de vencer as dificuldades que vêm de encontro às nossas vidas. E aí nós recorremos àquele que vence por nós. Aquele que realmente peleja por nós, como ele pelejou por Josafá e garantiu vitória para o povo. Assim eu creio que ele peleja por nós, ele peleja por você e garante também o sucesso pelo qual nós dedicamos a ele. Com o intuito de, no final das coisas, o nome dele ser glorificado. Não para vir a ser uma atitude farisaica, onde eu quero me aparecer, eu quero ser reconhecido, eu quero que as pessoas me vejam. Não, longe disso. Eu quero que realmente as pessoas elas vejam o Senhor. Elas vejam que Deus realmente ele fez isso. Que olhem e vejam que a mão do Senhor ela fez isso. Então, quando nós jejuamos, quando nós dedicamos a nossa vida em adoração ao Senhor através do jejum, nós também necessitamos de orar. É uma dica, se você utiliza de 1 hora no seu prazo de almoço, você tem 1 hora de prazo, se você tem 2 horas de prazo de almoço, ao invés de você almoçar, o que você pode fazer? Hoje eu não vou almoçar, eu vou consagrar esse momento ao Senhor. Então, utiliza deste momento em que você poderia estar alimentando aquilo que era vital para a sua vida e sustenta e alimenta a sua alma, jejuando, orando, meditando as Escrituras, fechando a porta do seu quarto, orando, se derramando diante do Senhor. E temos um propósito único em toda a nação, ou por que não dizer em todo o mundo, de clamarmos ao Senhor para que haja saúde, para que haja vida, para que haja esperança,
porque muitas pessoas estão aí desesperadas, sem saber o que fazer, aonde recorrer, devido a essa pandemia que tem assolado a nossa nação e demais nações que nós temos visto. Agora, o objetivo central de tudo isso, no final das coisas, é o nome do Senhor ser glorificado. Mas eu creio que para o nome do Senhor também ser glorificado, necessita-se também de uma atitude minha, de uma atitude sua. O que nós devemos fazer mediante a tamanha turbulência que veio de encontro às nossas vidas, que veio de encontro às nossas famílias? O que você precisa, o que eu preciso fazer, qual é a minha atitude? O que Deus espera que eu faça, o que Deus espera que você também faça. Que nós nos voltemos para Ele. Nos voltemos para Ele em arrependimento. Nos voltemos para Ele em oração. Realmente, é como diz o pastor Franklin Ferreira, ele diz que o jejum na Bíblia, ela está ligado ao arrependimento e reconhecimento do estado de miséria, e não uma forma de barganhar com Deus. Ou seja, quando nós compreendemos um jejum segundo a Bíblia, ele está ligado a uma atitude de arrependimento e reconhecimento do nosso estado de miséria. Ou seja, que nós não podemos nada, que nós somos meros mortais. Carecemos única e exclusivamente da misericórdia do Pai. E se não for a tamanha misericórdia sustentando as nossas vidas, nós seremos dizimados. Se o Senhor tem conservado você, se o Senhor tem conservado a sua casa, é porque a força necessária para você se arrepender, para você reconhecer a soberania e grandeza deste Deus, você tem que se voltar para Ele. Aí eu me desespero, começo a arrancar os cabelos, aí eu não sei o que fazer, eu fico preocupado, eu fico ansioso, sem saber o que fazer. Qual é a minha atitude em meio às aflições da minha vida? Recorrer ao Senhor. Reconhecer que eu não sou nada, que eu dependo dEle.